Fala, pilhada. Mais um aliado do Lula, aliado, né? Nessa falsidade que é a política, o Ciro Gomes virou aliado do Lula, né? Virou apoiador do Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. E agora eu vou mostrar o vídeo aqui do Ciro Gomes atacando o Lula. É isso mesmo. Olha a hipocrisia que é a política. Olha como a política é imunda no Brasil. A gente já cansou de bater no Ciro Gomes aqui pela hipocrisia dele. O cara era rival do Lula, chamou o Lula de corrupto várias vezes, falou que o Lula tinha formação de quadrilha e tudo, e aí depois vai e apoia o Lula no segundo turno das eleições. E eu vou mostrar aqui o vídeo que o Ciro Gomes ele tinha desaparecido, né? Depois que ele foi mais um mico para a política e mais uma tentativa frustrada de se tornar presidente da República, ele agora voltou a criticar o Lula. Eu vou mostrar porque é importante a gente deixar claro que o governo do Lula é tão vergonhoso, o governo do Lula é tão patético, que até seus aliados acabam batendo. Ciro Gomes, a própria Rede Globo, em que faz um ativismo político descarado a favor da esquerda, já criticou o Lula algumas vezes nesses 4 meses de governo. Algumas vezes ele já foi criticado pela Rede Globo. Para ele ser criticado pela Miriam Leitão, esquerdista do jeito que ela é, para ele já ter sido criticado pela Sadi, esquerdista do jeito que ela é, criticado por alguns comentaristas políticos da Rede Globo, é porque o governo é vergonhoso, é porque o governo é patético. E agora eu vou mostrar que o Ciro, que apoiou o Lula de uma forma hipócrita no segundo turno, atacou o Lula e deixou claro que o Lula nunca fez nada por mudança. Nunca. Agora, não precisa ser super inteligente para perceber isso. Agora, é importante a gente mostrar para vocês esse vídeo do Ciro Gomes, que apoiou o Lula no segundo turno, depois de não ter nem ido para o segundo turno, que passou Lula e Bolsonaro. Aí, depois de atacar o Lula adoidado, ele apoiou o Lula no segundo turno. Ou seja, o Ciro Gomes nunca vai ser eleito alguma coisa no Brasil mais. Nunca mais ele vai ser eleito depois de uma vergonha como essa, de ter apoiado o Lula no segundo turno. Mas eu vou colocar aqui para vocês agora a entrevista do Ciro Gomes. Ele falou pela primeira vez que ele tinha desaparecido depois do mico que ele passou nas eleições presidenciais. Tinha sumido, mas ele voltou a aparecer e voltou criticando o Lula, criticando o governo do Lula, criticando as críticas do Lula ao Banco Central, que ele deixa claro que a culpa da economia está no buraco no Brasil, não é do Banco Central, e sim do presidente Lula, que é uma tragédia financeira para o Brasil, e falou sobre todos os assuntos, todos eles batendo no Lula, batendo no cara que ele teve a hipocrisia de apoiar no segundo turno contra o Bolsonaro. Ou seja, Ciro Gomes nunca mais vai ser eleito alguma coisa no Brasil depois desse papelão. Mas ele criticou o Lula e é importante a gente mostrar que até pessoas que apoiaram o Lula estão indignadas com a vergonha que é esse governo. E eu repito, se até a Rede Globo já foi capaz de assumir erros do Lula diante do ativismo político barato e descarado que essa emissora faz, então é porque o governo está péssimo. Inclusive, a análise das pessoas, né, deixa claro que a maioria está decepcionada com o governo Lula. O mercado, os números do mercado, a decepção do mercado com o governo Lula é gigante. 60% do mercado considera o governo Lula péssimo. E olha aí a entrevista do Ciro Gomes, que eu acho importante. Vamos ver mais uma pessoa hipócrita, na minha opinião, que apoiou o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro e que agora solta o verbo contra esse presidente que eu fico indignado de estar no comando do nosso país. Tem que ser muito ignorante para votar num presidente como ele. Vê aí as críticas do Ciro Gomes. Ciro Gomes quebrou o silêncio e falou pela primeira vez desde o fim das eleições de outubro do ano passado. O ex-candidato à presidência voltou à cena pública hoje em uma palestra ministrada na Universidade de Lisboa, em Portugal. Entre diversos assuntos, Ciro comparou Lula com Bolsonaro. Com Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele. Com Bolsonaro eu não saio. Começando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox.
Eu estou num processo de detox, vocês, por favor, colaborem nas perguntas, né? Os petistas moderem aí, não peço para eu, puxar, porque eu estou dentro do barco, eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo, a minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. O Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. Petezada, tá vendo? Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. Ciro também criticou a postura inerte do governo em relação ao Banco Central e a indicação de Galípolo à diretoria. Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado. A razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Ainda sobre o Banco Central, Ciro disse que, apoiado na Constituição, demitiria Campos Neto, algo que o Lula deveria fazer, mas teme o Senado. O mesmo colegiado que o presidente quer desafiar ao tentar emplacar o advogado Cristiano Zanin no STF. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria, nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. E aí, Alexandre Borges, qual o balanço dessa reaparição do Ciro depois de alguns meses, né? Sumido depois da eleição, que ele terminou na 4ª colocação, né? Na eleição presidencial do ano passado. Qual o balanço, Borges? Bom, em primeiro lugar, muito bem vestido, né? Com o terno, com a camisa igual a minha. Parece que a gente veio combinando, né? Mesma cor de camisa, mesma cor de... Oi? Ciro reapareceu de barba, a barba tá combinando também aí, né? Um tom de grisalho, devo dizer. Com a barba parecida, com a mesma camisa, o mesmo blazer, parece que a gente está combinando. Enfim, o Ciro, ele é, sem dúvida, um sujeito inteligente, articulado, fala bem, e normalmente ele é muito contundente nas críticas, e muitas vezes ele tem razão nas críticas em relação aos outros políticos. Os políticos brasileiros, normalmente, quando são xingados, eles merecem. O problema é que hoje ele é um político sem voto. Ele realmente teve essa votação que você citou, uma votação de um político em franca decadência. Ele teve 3.600.000 votos no primeiro turno ano passado, que deixou ele num vergonhoso 4º lugar, para alguém com a história dele, né, com tudo que ele construiu, com tantas vezes que ele foi candidato. E não só ele se vocês lembrarem, ele teve menos votos que a Simone Tebet, que não era um nome nacional. A Simone Tebet teve 5 milhões de votos, ele teve 3.600. Ele teve muito menos votos que a Simone Tebet, que ficou em 3º lugar. Então, ele hoje é uma liderança em franca decadência, né? Quer dizer, hoje, como alguém que dá palestra, que comenta o país, tem lá o seu público, que tem lá seu interesse, mas ele na política, não só ele teve pouco voto, mas isso teve uma consequência também na pulverização de votos para o PDT, para o partido dele, para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Além disso, ano passado teve eleição para governador e o candidato dele ao governo do Ceará, que tem essa ideia de que ele e o irmão dele mandam no Ceará, mas também perdeu a eleição para o governo. Então, a gente olha com interesse, porque alguém que na hora que ele fala e reflete sobre o país, às vezes até acerta uma coisa ou outra. A visão dele de país é uma visão muito diferente da minha. Acho uma visão atrasada, uma visão, aquele trabalhismo varguista, o Estado desenvolvimentista, na minha concepção, acho atrasado, mas ele tem todo o direito de participar do debate democrático, de expor as suas ideias, de conquistar quem ele achar que deve conquistar para as suas causas, mas hoje é um político sem voto.
E é isso. Cada vez mais as pessoas vão criticar o governo Lula. Cada vez mais as pessoas vão ficar indignadas com o governo Lula. E sabe o que eu vou perguntar? Fez o L? Você fez o Lzinho? Você debochou quem votou no Bolsonaro falando perdeu o mané? Algo absurdo que o ministro do STF foi capaz de falar? Fez o L? Falou perdeu o mané? Então, minha pena, você não vai ter. Quem fez o L, quem votou nesse absurdo e quem depois quis tirar onda com quem votou no Bolsonaro, dizendo que vai chorar, dizendo que perdeu o mané, merece sofrer as consequências dessa vergonha. Merece passar sufoco para nunca mais colocar o povo na merda que está colocando. Nessa situação péssima que o Brasil está por causa dessas pessoas que não tiveram a menor responsabilidade na hora de votar. É o que eu falo. Nós que trabalhamos pra caramba, que estudamos, que pagamos imposto, que somos honestos, vamos pagar pela ignorância ou pela corrupção de muita gente que votou nessa esquerda e que colocou essa vergonha no poder. E eu peço o seu like. Não deixa de deixar o like nesse vídeo. É importante a gente ter o like para que esse vídeo seja recomendado, para que as pessoas vejam que cada vez mais gente está se posicionando contra o Lula. Senta o dedo no like, rapaziada. Se inscreva no canal Pilhado. É muito importante. E, ó, eu vou dar um dinheiro. É isso mesmo. Eu vou dar um dinheiro para você fazer suas apostas esportivas na próxima rodada do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Se você apontar seu celular para esse QR Code aqui, você vai ganhar um bônus em dinheiro no Aposta Ganha, que é o patrocinador do canal Pilhado. O Aposta Ganha está entre os 5 maiores sites de aposta esportiva do Brasil. E se você apontar seu celular para esse QR Code agora, todo mundo que apontar o celular para esse QR Code aqui vai ganhar um bônus em dinheiro para fazer suas apostas lá na Aposta Ganha. Ou seja, você não começa a sua conta do zero. Você começa a sua conta com bônus em dinheiro. Então não dá mole, porque lá tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, campeonatos europeus, Fórmula 1, NBA, tem de tudo na Aposta Ganha e só lá que o site te dá o dinheiro para você apostar. Basta você apontar seu celular para esse QR Code, vai lá no Aposta Ganha e senta o dedo no like, rapaziada. É muito importante. Se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.